Rebel Moon chega hoje à Netflix com essa cara de um Star Wars de Zack Snyder. E, na real, é meio que isso mesmo. O que eu tô querendo dizer com isso é que, não sei se vocês lembram, eu não sei se tem uma confirmação se é realmente o mesmo projeto ou não, mas claramente é. O Zack Snyder ia dirigir um filme meio que spin-off, talvez prequel, alguma coisa do tipo. Não tinha tantas coisas reveladas sobre o projeto para a franquia Star Wars. E aí, nessas mudanças da Disney, essas mudanças com Star Wars, eles tentando reformular muita coisa, esse projeto meio que deixou de existir. E aí, pouco tempo depois, surgiu essa nova parceria, né? Nova porque o Zack Snyder já fez filme, o Army of the Dead, para Netflix, surgiu Rebel Moon, essa espécie de Star Wars para Netflix. E isso fica muito evidente aqui, né? Rebel Moon é muito Star Wars. Talvez não tão parecido com filmes da franquia principal, digamos assim, né? Os filmes pro cinema e coisas do tipo, mas muito parecido, por exemplo, com episódios de séries como Clone Wars ou o próprio The Mandalorian, até em como vai abordar essa espécie de um mundo novo, né? Acontece muito isso em Clone Wars, de sair do foco principal daquilo que a gente conhece para explorar novos mundos que acabam soando meio genérico em algum sentido, mas ampliam essa mitologia. Bom, a grande dificuldade aqui com Rebel Moon é que ele não está ampliando uma mitologia, mas criando uma mitologia do zero. Uma mitologia que vai soar bastante genérica, acho que desde essa escolha de um projeto que era para fazer parte de uma outra franquia e não construir algo do zero. Então aqui tudo vai se parecer muito com Star Wars, desde a aparição de um droide bonzinho, até uma espécie de sabre de luz, até mesmo essa referência direta com Kurosawa, né? Star Wars é baseado em grande parte em Kurosawa, o George Lucas nunca escondeu isso. E Sete Samurais é o tipo de filme que a gente já viu várias e várias vezes aparecendo de alguma forma em outros filmes, né? Com vários e vários remakes, desde essa lógica que a gente vê demais no cinema, né, de pegar esse pequeno grupo, esse pequeno vilarejo, aparece isso muito nos faroestes, né, e tem que lutar contra um grande império ou contra forças opressoras. É uma história que vende muito justamente por ter esse conflito do grande, do poderoso, do maligno contra o pequeno que quer se rebelar e quer se defender contra essa opressão por justiça e coisa do tipo. O que a gente vê sempre também em Star Wars. Já tem episódios de Clone Wars, por exemplo, que são dedicados a os Sete Samurais. Tem um episódio na primeira temporada de The Mandalorian que vai nesse sentido. E tem o cinema como um todo. Então é o tipo de história que influenciou demais o cinema e vai aparecer aqui mais uma vez em Rebel Moon. Confesso que isso não me incomoda tanto quanto muita gente. O próprio Vida de Inseto, né, eu lembrei agora, também vai muito nessa linha. Mas confesso que isso não me incomoda tanto assim. A gente se apega às vezes demais numa originalidade da premissa, originalidade da história, quando na real isso é muito difícil atualmente, né? Tudo é baseado em algo que já foi feito, às vezes de forma mais escancarada, às vezes de forma menos escancarada. Aqui em Rebel Moon é bem escancarado as suas referências com Star Wars, as suas referências com os Sete Samurais, e isso acaba criando uma sensação meio genérica, digamos assim, desse mundo que vai ser abordado e de como vai se desenvolver essa história de ir buscando cada um desses novos guerreiros para formar um pequeno grupo para se rebelar contra esse grande império, que é um grande império que não só vai aparecer o império de Star Wars, mas vai aparecer também muito do que se inspira o império de Star Wars, que é o Império Nazista, que então, até como eles se vestem é muito parecido com as roupas da SS e coisa do tipo, como eles agem, eles são nazistas galácticos, digamos assim. Só que em meio a todas essas referências que a gente reconhece muito facilmente, e até esse lance de parecer um episódio de série que é prolongado, a gente tem o Zack Snyder, que é um dos diretores mais megalomaníacos do cinema atual. Um diretor que, como eu já disse outras vezes, não dá pra negar que ele tem o estilo dele, ele tem a autoria dele, o que não é necessariamente algo bom ou ruim. Muitas vezes é bom, muito mais vezes é algo ruim, né? Porque tem uma noção de que
de que falar, mas essa era a intenção dele, ou essa é a visão dele, é o suficiente para defender e blindar uma obra. Nem sempre isso funciona. No lance do Zack Snyder e com Rebel Moon, foi um filme que foi massacrado, né? Ele já teve exibição lá na Comic Con e massacraram ele e tal. Confesso que eu não acho ele tão ruim como muita gente está falando. Acho ele até um pouco mais interessante do que outros filmes genéricos parecidos recentes, como por exemplo o Resistência, que já tem mais gente que gosta. Eu acho que aqui tem pelo menos conceitos mais interessantes. E sobretudo em como ele vai abordar esse mundo. Como eu disse, não é original, e nem necessariamente precisa ser, mas ele acaba sendo bem genérico mesmo. Ele ainda consegue encontrar alguns conceitos interessantes, por exemplo, aquele lance, aquela máquina que prende eles para torturar e coisa do tipo, ou principalmente em como ele filma as cenas de ação dele, que soa meio fetichista, né? Tem esse lance do Zack Snyder que já perdeu um poder dramático, como ele usa, por exemplo, como ele abre o plano e vai usar a câmera lenta e coisa do tipo, já não tem a mesma força dramática que teve um dia. Tem um lance meio de fetiche desde sempre, né, dele ter vindo da publicidade, dele falar, olha só como eu sou capaz de construir belos planos e coisa do tipo, o que na prática cada vez menos tem uma força dramática nesse filme. Eu sinto isso muito pouco, mas ainda assim, dentro disso, ele consegue nessas cenas de ação e por meio de toda esse lado mais estetizado, de como ele usa o digital, de como ele usa o slow motion, ele consegue lidar muito bem, pelo menos com os espaços, né? São cenas que vão funcionar muito por conta de como ele vai trabalhar esses espaços, essa dinâmica dos personagens se movimentando em câmera lenta e a gente identificando vários elementos em cena ao mesmo tempo. Então eu acho que ainda tem uma faísquinha de Zack Snyder que funciona aqui, por mais que no geral não funcione tanto assim. Então é quase ele pegando algo ultra genérico, digamos assim, e fazendo isso soar como muito grandioso, muito poderoso, muito original, mesmo que ele não seja nada disso em algum sentido. Só que ainda assim eu acho esse mundo muito mais competente do que as pessoas vão dizer ou estão dizendo. Eu acho que isso passa muito porque, por mais que esse filme seja extremamente genérico, como eu falei inicialmente, ele acredita muito nesse mundo e nessa mitologia que ele está criando. Uma mitologia que não é original como o Zack Snyder pensa, mas ele em nenhum momento aceita ela como completamente genérica. Ele consegue dar um pouco de personalidade ao filme, sobretudo em como ele vai se usar da sua estética mais fetichista, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Tem coisas que não são boas ou ruins no cinema, não há uma regra, mas há um conflito nesse filme, uma dicotomia muito forte funcionando o tempo inteiro. Por um lado, a gente reconhece tudo aquilo, por outro lado, pelo mesmo lado, a gente não tem uma força muito grande nesses personagens como deveria ter. Tem essa busca em Sete Samurais, mas os personagens aqui são muito, muito frágeis. Eles acabam funcionando apenas como artifícios quando o filme pede outra coisa. Mesmo a protagonista da Sofia Boutella, que aqui tem um pouco mais, ela não é uma personagem tão forte, tão potente assim quanto o filme pede. A própria Sofia Boutella não tem o carisma que o filme pede para personagem, mas ainda assim, dentro de tudo isso, ele consegue nos conduzir por um mundo que ele acredita, pelo menos. Então, dentro do que há de mais genérico, ele consegue dar uma cara especial dele. Uma cara especial que, em muitos momentos, é puro fetiche. O Zack Snyder é um diretor extremamente fetichista. Mas, ainda assim, eu consigo ver um pouco mais de personalidade do que a maioria desses filmes parecidos. O que é um caso até curioso, né? Como a ficção científica, eu comentei isso até num podcast que eu participei recentemente de Supercut sobre O Mundo Depois de Nós, como a ficção científica era um gênero que no cinema nenhum estúdio queria investir mais, parecia que tinha morrido e coisa do tipo. E quando eu tô falando ficção científica, eu tô falando ficção científica mesmo, obras novas e tal, não franquias já estabelecidas como Star Wars, que nem ficção científica é na realidade, mas parecia ter morrido, e com os streamings encontra um novo público, e a Amazon e a Netflix e a Apple têm investido cada vez mais em ficção científica, em Fundação da Vida, O Mundo do Amanhã, enfim, A Guerra do Amanhã, se eu não me engano, aquele filme com Chris Pratt, e a Netflix
é a que mais investe e vai investir aqui no Zack Snyder. Eu não gosto, mas também não desgosto como eu esperava de Rebel Moon. Eu acho que é um filme que, assim, eu tranquilamente assisto a segunda parte para ver onde isso vai dar. Por mais que seja um projeto que tenha seus problemas desde antes do seu lançamento, né? É o Zack Snyder mais uma vez querendo jogar com esse lance do temos uma versão estendida que é a verdadeira versão, né? O Rebel Moon tá sendo lançado agora, mas antes da parte 2, que já sai em abril, então claramente para mim já tá tudo praticamente pronto, mas eles dividem como a Netflix está fazendo para criar a ideia de uma série, mesmo quando é um filme e deveria ser um filme mais longo, eles dividem em duas partes, mas ainda assim essa primeira parte ela tem esse lance de essa não é a versão definitiva. A versão definitiva já existe, mas a gente não vai lançar ela. Ela só vai existir para quem for fã desse universo e querer saber mais. E aí não me pega muito não, porque esse universo em si, ele não tem nada de muito especial. Ele é bastante genérico, então prefiro ficar só com essa versão e assistir a segunda parte depois. Enfim, Rebel Moon é um filme que chega com muito alarde, como todos os filmes do Zack Snyder, porque ele sabe se vender muito bem, ele sabe ainda hoje vender os seus filmes, e ainda hoje tem muita gente que compra os seus filmes. O Snyder Cut foi uma febre na internet por tanto e tanto tempo, justamente por conta disso. Mas é um diretor que ele acaba sendo refém dos próprios fetiches dele, o que nem sempre é algo ruim. Às vezes dá personalidade ao filme, como acontece aqui, como tem conceitos interessantes, mas nunca é tão especial quanto ele acredita que seja. No fim, Rebel Moon é um filme que eu acho que funcionaria bem melhor se ele fosse um spin-off de Star Wars, né? Moldado um pouco mais, com algumas mudanças para se moldar ao universo Star Wars. Ou seja, para funcionar como uma expansão meio genérica que seja dentro de uma mitologia já existente. Como uma mitologia nova construída a partir do zero, funciona menos do que o seu criador pensa que funciona. Mas não é tão terrível também quanto estão dizendo. Há algum interesse, há algumas coisas bastante interessantes aqui dentro do filme. Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.